outras coisas que gostava de saber que se tem a referência delas. Uma delas é o aproveitamento, hidráulico do rio Tua, que já era feito no século XIX, com moinhos metidos no atual leito do rio. São visíveis ainda um complexo enorme, que foi arrasado eventualmente por uma cheia, mas que as condutas que eram enterradas em relação à cota d'água do rio estão lá, no apiadeiro do Castanheiro. Junto à praia. Não sei se chamam aquilo à praia, estamos a falar no apiadeiro do Caminho de Ferro do Castanheiro. Se descermos ao rio, vê-se ali uma extensão de para aí 70, 80 metros de condutas que ainda são visíveis, que eram de uma antiga azenha com características industriais, porque aquilo não era o moinho de enxurrada que havia nos nossos ribeiros, aquilo tinha umas características completamente diferentes. A outra situação que eu lhe pergunto também, e tem com certeza referido, até porque estão ao pé do homem que já estudou isso, estou-me a referir ao Sandro Lemos, é a Quinta da Ribeira. O núcleo romano da Quinta da Ribeira, com tudo aquilo que existe, e é uma pena que aquele património não esteja a ser protegido e de alguma forma trabalhado. A Quinta da Ribeira pertence a Tralhariz, como sabe. Eu sei responder a esse ponto. A outra situação era a importância da cultura do tabaco. Ali na zona final do Val do Tua. No início do século XX, por exemplo. Acabou com a proteção aos tabacos que vinham da África. Às tabaqueiras. Foi uma plantação. Mas era, exatamente. E aquelas casas senhoriais tinham normalmente uma sala de secagem. Não? Ali no Fiolhal ainda há, nos Carmos e nos Figueiredos, vestígios disso. A quarta... Deixa-me fazer uma pergunta sobre esse ponto. Quando diz no princípio do Val do Tua, está obviamente a Foz. A zona de Fiolhal, mas, exatamente. Mas já não mais do que isso. Eu penso que do lado de São Mamede também. Dos dois lados ou só de um? Dos dois lados. O senhor falou nos Carmos e nos Figueiredos. São parentes, aliás. O senhor diz que dos dois lados da encosta, nessa altura, a indústria do tabaco, ou a cultura do tabaco chegou a ser importante naquela zona. Exatamente. Assim como... Prolongava-se para o Val do Douro ou não? Não, pelo menos não tenho nenhuma referência... Não obtive nenhuma informação sobre isso. São informações orais do meu pai, da minha avó, etc. Há informações escritas sobre da minha tia. A minha mãe, se fosse viva, tinha 110 anos, não é? Portanto, eu só nos parentes diretos, e a minha tia também, a tia Júlia, que era mais velha, também nasceu em 1902, ou coisa do género, também teria essa idade. E essa era Figueiredo. A última situação, a quarta situação que eu queria aqui alertar é que o Val do Tua tinha um património em termos agrícolas engraçadíssimo, que era a laranja de São Mamede, que é característica dali. Não houve possibilidade de levar a Baía de São Mamede a ter as mesmas características em sítios teoricamente parecidos. Por exemplo, a Ribeira do Mosteiro, em Freixo de Espada à Cinta. Tentou-se, a laranja de Freixo é muito boa, tem características muito organoléticas excepcionais, mas não se conseguiu reproduzir, digamos, as características da Baía de São Mamede, da laranja de São Mamede, que é uma híbrido também, é uma laranja especial, que ali se dá. E tem piada, que só se dá do lado de São Mamede, naquela primeira reentrância frente ao apiadeiro de Tralhariz, e do lado de Fiolhal, só naquelas fragas onde vai ser feito o encosto da barragem, que era dos Figueiredos também. Havia ali meia dúzia de laranjeirinhas penduradas numas fragas que tinham muita água e que tinham, de facto, características
especiais. Mas se olhamos para o lado de cá, a Quinta da Ribeira tem laranjeiras, mas não tem nada a ver com as laranjas de São Mamede. E aquilo penso eu que seja uma questão de exposição, porque são viradas a nascente, e eventualmente nascente e um bocadinho a sul, mas principalmente a nascente. E, portanto, tem uma insolação que de verão, o que é virada poente ali, no lado de São Mamede, o sol não entra no Vale do Tuba, não é? No Vale do Tuba, de inverno, o sol não entra. Portanto, ou está virada a nascente, ou que está virada poente. Aquilo é tão fechado que o sol não entra. Bom. Destes 4 pontos que falou, sobre a azenha industrial, depois mostro-lhe umas fotografias, gostava de me confirmar se é as fotografias que estão ali. Sobre o núcleo romano, é a única coisa que eu tenho algumas notícias do que referiu, porque sei que o arqueólogo de serviço na EDP andava entusiasmadíssimo com isso. Não, mas tem o Sandro Lemos lá em Braga, que foi ele que nos fez a caracterização do património histórico de Carrazedo. A tese do documento dele é sobre isso. Descobriram coisas recentes na Quinta da Ribeira também. Mas aí talvez naquela outra parte que não pertence aos meus parentes, pertence a outra. Não deixaremos de ter a oportunidade de o pôr a conversar com o arqueólogo. Não, eu sei muito pouco sobre isso, sabe? E testar se ambos estão a falar da mesma coisa. A senhora da Ribeira, segundo a cultura do tabaco no Vale do Tuba, eu não sabia. Sobre as ladeiras de São Mamede, também é muito interessante. O Irondino Fernandes dá uma série de referências para a cultura do tabaco, designadamente algumas publicadas em diário do governo, desde o final do século XIX até 1900. Que depois aparece outra vez em Frechas, por exemplo. Pois, O tabaco. O tabaco aparece depois de Vilarinho das Azanhas. Mas ali há uma parte. E depois Vilarinho das Azanhas para Frechas, outra zona. Mas naquele período só aparece a referência à Exatamente. Coincide com a grande crise do Douro, não é? Sim, a filoxera, com a parte da filoxera. Era a forma de escapar aos efeitos da crise. Eu penso que ali era principalmente por aquela umidade que havia disponível naquelas terras mais baixas e mais próximas do rio com as neblinas matinais. Não? A senhora da Ribeira, segundo o Sandro Lemos, é curioso, foi um povoado mineiro. Exato, ouro. No período romano, mas que esteve ativo novamente na Idade Média. Pois eu isso não tenho conhecimento. Mas isso o senhor da Ribeira, que é outra situação. Tenho Na senhora da Ribeira temos uma leprosaria, não é? Pois. Que era numa quinta que era do meu pai. Na Gafaria. A quinta ainda se chama Gafaria. E é aí perto que há umas águas. Águas Santas. As termas né? das Águas Santas. Águas Santas. Que era do Moutinho. Pois, do Moutinho. Exatamente. Do Abel Moutinho. Que ainda lá está lá o filho. Eu nasci em 48 aqui no Porto. Que a família era nómada. Não apacentava carneiros, mas tinha as filhas na universidade. Eu sou o terceiro, sou o único rapaz sobrevivo. Portanto, éramos 6 irmãos, 2 faleceram. Portanto, quando eu nasci, ficámos 4, 3 raparigas e eu. E depois morreu a outra irmã, tinha 1 ano e pouco. Eu nasci aqui na travessa do Soajo, ao pé da Água Férrea, ao pé da Tutoria. Pronto, travessa do Soares, ali na Ramada Alta. Depois passei para a Rua de Miguel Bombarda. Aliás, passei para a Travessa dos Arcos, que é hoje ali no Carvalhido. O meu pai estava em Carrazeda como notário e a minha mãe estava aqui com as filhas a tomar conta das meninas. Não é? A tomar conta das meninas. O seu pai foi notário em Carrazeda? O meu pai foi notário em Vila Flor e conservador do Registro Civil em Carrazeda, mais tarde. Ainda bastante tempo, não é? Sim. Até 1956. 54. Depois houve um problema qualquer que nunca cheguei a saber bem. Porquê? Porque ele foi preso, a Pito foi buscá-lo a casa e ele foi mandado para Mértola. Compulsivamente. Nem disse que não ia, de maneira que teve 4 anos castigado a pão e água a ser advogado, que era o que também era. Deve estar o arquivo confidencial de Carrazedo. Seja o arquivo com ele na mão. Não faço ideia.
Não faço ideia e não consegui, porque o meu pai teve acesso às fichas dele e também foi das coisas que fechou. Porque havia... ele foi acusado por pessoas quase de família. Por ter umas armas em casa e umas coisas. Enfim, não era nada. Era porque a nossa casa era a sede do Centro Democrático, era porque não sei o quê. E o pai sempre usou o emblema da República, não é? Que não se podia. O funcionário público, aquilo era um atentado, não é? E pronto, foi castigado. Na altura, 4 anos depois, um colega de curso, Ministro da Educação, Pires Lima, arranjou maneira dele, o meu pai, estavam incompatibilizados e tal, e o Pires Lima fez-lhe saber que, como prova de boa vontade, o meu pai que escolhesse o sítio para onde queria ir. Vagou a régua, que era uma segunda, porque o meu pai que já estava quase a passar a primeira, voltou para a terceira, com o castigo. A régua era de segunda e o meu pai disse, olha, eu quero a situação que tinha antes de ser castigado. E a régua vagou, é a segunda, se quiseres fazer as pazes comigo, pões-me lá. E ele foi para a régua, da régua foi para Vila Real, foi promovido de terceira à primeira por mérito logo a seguir. Umas inspeções, umas coisas, e mais uma vez o espírito rebelde, não é? Ele era um especialista em Código do Registro Civil, era considerado mesmo muito bom, punham-lhe lá pessoas a estagiar com ele, etc. E o pai tinha um fecheiro, uma coisa brutal. Eu ainda tenho o móvel desse fecheiro, tudo ordenadinho e tal. E numa dessas inspeções em que ele foi comunicado que por mérito vai a primeira, mas o senhor tem que nos fazer um favor, vai publicar os seus trabalhos sobre o Código do Processo do Registro Civil. E o pai disse, não, à minha custa vocês não têm nada, tudo para a fogueira, não é? E queimou todo aquele trabalho que durante 20 e tal anos fez sobre Mas isto. também é um bocado típico dos republicanos. Era um bocadinho. Nessa altura, a vossa base lá em cima era... Para ambos. Sempre foi. Nós tínhamos a casa de meu pai e meus avós paternos era para ambos. É a casa grande para ambos. A minha mãe herdou a casa do lado do Ribeiros no Castanheiro, que não era aquela onde vocês conheceram, era uma ao lado da casa do Magalhães. Quem sobe a rua do Castanheiro, quando se vira para Tralhariz ou para dentro da povoação, é aquela casa de frente, que tinha uma cerca imensa por trás. Onde nós vivíamos, cá abaixo no Castanheiro, vivíamos 3 meses por ano, que era de 4 meses. Era a altura do Lagar de Azeite trabalhar, que era uma azanha que ali havia. O avô tinha um núcleo industrial grande. Era a Democrática, a Democrata, que era a fábrica dali do Castanheiro, que tinha a destilaria de vinhos, moinho de farinha e lagar de azeite. O meu pai só se explorava o lagar de azeite e a destilaria, e depois mais tarde fechou-se a destilaria, só se explorava o lagar de azeite, que eu ainda explorei. Pronto. De resto vivia-se em Paramos, onde se viveu até 58, quando a minha mãe fez a farmácia no Castanheiro, e então fechou-se a casa de Paramos e veio-se viver para Castanheiro. Já não existe, é agora uma casa de... Era, onde paravam os caminhonetes, cá abaixo, é uma casa de granito, mesmo à beira da estrada. Não, a seguir à curva. A curva é a cerca da casa, daqui, era uma cerca de meia dúzia de hectares que tínhamos ali. Pronto. Eu vivi ali até 58, quando fui para o Colégio Militar, para Lisboa. Pronto. 63, venho para cima. 64, venho para Vila Real, estou com o meu pai. O meu pai, entretanto, sai de Vila Real para Chaves. Foi na altura que já estava em primeira. E eu acabei aqui o liceu aqui até no Porto, em Hermesinde, na Formiga, por minha vontade própria, porque eu sentia a tropa a apertar e como eu tinha chumbado o 3º, o 4º e o 5º, não é? Estava com a tropa ali, de maneira que fiz o 6º e 7º no ano só.
Sinal que não era parvo todo, não é? E em 66 fui para a veterinária. Pronto, onde também tive uma vida, entretanto a minha mãe faleceu. Eu tive assim uma vida de... Fiquei a conhecer bem Lisboa. Até 72 que fiz a vida militar. E de 72 a 74 estive na Guiné. Como alferje, como capitão. Depois vim em 74, na descolonização. Acabei o curso. Em 78. Em 78. Entrei para o Ministério da Agricultura. Como veterinário, como técnico superior. Mais tarde fui montar os serviços agrícolas à zona agrária de Douro Superior a Moncorvo, que apanhava Moncorvo, Foscoa, Freixo, Vila Flor e Carraseda. Fui nomeado chefe, fui o primeiro chefe de divisão de uma zona agrária no país. E nesse cargo só estive, não chegou a 2 anos, 1 ano e meio, porque entretanto fui convidado para subdiretor-geral. Foi um lugar que também ocupei durante pouco tempo, porque o diretor foi para secretário de Estado e eu fiquei numa posição esquisita de ser subdiretor de nomeação em funções de diretor. Baseado em? Mirandela. Isso consta no livro dos transmontanos do Fonte. Como é? Ajude-me. É do... Pronto. Esse do... Não sei quantos da Fonte. Transmontanos Ilustres. Barroso da Fonte. Barroso da Fonte. E depois, ainda por cima, o diretor regional, que entretanto vai para Lisboa, diretor-geral, vai para membro do governo, quer que eu assessorie. Eu passei 2 anos a fazer segundas, quartas e sextas em Lisboa, terças, quintas, sábados e domingos em Mirandela. Todas as noites, ainda não havia autoestrada, não é verdade? E eu fazia 5.000 km por semana, que era para andar para baixo e para cima. E depois tive um infarto, estourei, não é? Passado 3 ou 4 anos, arrebentei. Pedi a demissão do cargo porque não me deram outra escolha. Pedi a exoneração da função pública para poder sair do cargo de diretor regional, de subdiretor regional. Isso está... havia uma situação de ruptura com o então secretário de Estado da Agricultura e o ministro Álvaro Barreto não me queria dar a demissão do lugar, queria que eu continuasse. Eu dizia que com o secretário de Estado não continuava e ele que escolhesse, e finalmente consegui da única forma possível, que foi demitir-me da função pública. E eu que tinha atingido o topo da administração pública, voltei para veterinário de terceira para as câmaras municipais, com uma agravante. Eu que tinha um currículo fabuloso, era recusado por ter currículo a mais. Isto é muito engraçado. O meu trabalho, e isto ainda que pareça assim um bocadinho inverosímil, é recompensado por uma coisa que eu me orgulho muito, que é meia página de Diário da República. Não é? Um louvor que o Álvaro Barreto me deu, que é de facto para mim é a coroa de glória, e que valeu a bufetada de luva branca que eu lhes dei ao dizer que não saio da função, saio mesmo da carreira. E acabou. E voltei a ser veterinário de terceira, veterinário de segunda, veterinário de primeira na Câmara Municipal. Quando cheguei a principal, deixei de ser veterinário e fui para a política. Fui presidente 8 anos em Carrazeiro. Quando? Que anos foi?
Eu tenho a impressão que aí sabem melhor as pessoas que maturaram. Eu tenho alguma dificuldade em saber, não é por mal. Eu saí há 16 anos. 16 ou há 17. Eu tenho a impressão que o Eugénio esteve 12. Foi. O Eugénio Foi seu vice? foi meu vice há 8 anos. Eu fui antes do Eugénio. Portanto, fez 20 anos que eu entrei nas últimas eleições. Deve ter sido. Fez que eu. 92, 93. Não, eu entrei em 80 e qualquer coisa, desculpa lá. Mas é. Não, então ponha-lhe mais 4 anos em cima. Saiu há 16, é isso? Eu devo ter entrado em 86, 87. Porque antes tinha sido o Barbosa, não foi? Foi. É isso. Foi o Mário Jaquim e eu sucedi ao Mário É Jaquim. isso, é isso. É. E o Mário Joaquim acho que estava lá em 82, 83. Sim. Foi quando Porque fizeram aquilo as era assim, aquilo era. A seguir veio o Dr. João. Aquilo era. O Mário Jaquim era o presidente da Assembleia. Nós inventámos a AD em Carraseda. Antes de falar em AD, Carraseda cruzava votos do PSD para o CDS. O PSD votava no CDS para a Câmara e o CDS votava no PSD para a Assembleia. Certo? Enquanto o Mário Jaquim lá esteve. E depois, eu pessoalmente queria que o Mário Jaquim continuasse, que não me interessava nada ser Presidente da Câmara naquela altura. O Mário Jaquim disse, mas eu tenho que começar a minha vida. O Mário Jaquim não tinha feito mais nada a não ser político. O Mário Jaquim chegou de Timor em 74. E logo a seguir entra na política e não faz mais nada. Não acabou o curso. Não tinha vida. Era político profissional. E ele queria fazer outra coisa. Ele precisava de dar um jeito à vida dele. Claramente. Não é? E aquilo foi uma situação de... Pronto. Se tem que ser, então eu vou ser. Não vou ser muito tempo, mas vou ser algum tempo. Eu só tive 8 anos, porque eu a segunda, a reeleição já ganhei nos cuidados intensivos com o segundo ataque. Com a segunda crise de coração. Já ganhei em Vila Real, ligado às maquinetas. Não é? E depois evacuaram-me para o Porto, porque a coisa estava a piorar outra vez. Da primeira vez ainda estive uma semana em coma. E depois dessa já tive outra, né? De maneira que eu agora... Não, agora fui operado e a coisa já está. Eu compreendo. Mais estabilizado. Basicamente é o representante atual de uma família das mais importantes da região. Não diria isso. Há famílias mais importantes. Agora que tenham tido um percurso tão interventivo, não há muitas mais, não é? Então vamos a isso. Okay. Então, deixa-me perceber. O senhor atual, o seu pai era notário, havia o seu avô e havia o seu bisavô. O meu avô era notário também. Também era notário. Era notário em Carraseda. Também era notário em Carraseda. E o meu pai começou a vida como notário em Vila Flor e depois veio para Carraseda para conservador do registro civil. E portanto, o seu avô já foi notário em Carraseda, ouviu falar de um médico há bocado? Que era cunhado desse avô. Era meu tio-avô, era o João da Cruz, filho do João da Cruz. Portanto, do João da Cruz que a gente vai falar, havia vários filhos, já que concluí. Havia vários filhos. Já percebi que até havia muitos filhos. Muitos, sim. Entre Fostua E Bragança. Há uma série deles. E cada estação devia ser. Não era bem nas estações. Ele ia mais pelo meio do território. E portanto o tal médico... O médico é o João da Cruz, que é o filho mais novo. Então eu gostava de ir ao João da Cruz. João Lopes da Cruz. João Lopes da Cruz. Que é pelo lado do pai. Não, aqui é tio. Não. O João É da filho do João da Cruz. O João Lopes da Cruz é o médico. É o médico, é filho do João da Cruz. Mas perguntava eu. Diga. O doutor João é tetraneto João da Cruz do lado do pai. Do meu pai e do lado do meu pai do ramo materno. Do ramo materno. Eu por aí posso fazer até aí e faço de cabeça a árvore. Se quiser.
Então, o seu bisavô, João Cruz, veio do Brasil em 1870. Ele terá ido para o Brasil em 1820, por aí. Terá ido e deve ter regressado por volta de 1870. Ou seja, já regressou com 60 e tal, 70 anos. Mais de 50. Eu não sei com que idade ele foi para lá, nem se estava lá com os pais. Está a ver? Esta informação eu não a tenho. Mas não... Normalmente em que zona do Brasil? Não faço ideia. Sei que o filho, o médico, esteve a trabalhar na estiva em Santos. Sim, porque eu tenho que contar porquê. Era terceiro anista de medicina quando o pai faliu. O pai, João da Cruz. Sim. E não tem nada a fazer. O homem sempre decidido, mete-se no barco e vai para onde tinha conhecimentos. Onde tinha alguém que o apoiava. Primos, provavelmente. Tios, provavelmente. Algum sítio onde era a terra das patacas. E vai para Santos. E vai para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e depois para Santos, para São Paulo, e depois para Santos, que era o porto onde se carregava o café. E trabalhava na estiva. E em 1910 ele está lá. E recebe a notícia da implantação da República em fresquinha. Primeira pessoa que sai do barco e diz: opá, lá já temos República. E ele dá um viva à República de tal maneira veemente que há uma escaramuça e deram-lhe uma trepa que o eu matando. Porque ele era detentor de uma informação que os outros ainda não tinham. Bom, portanto, em 1910, o João Lopes da Cruz está de certeza em São Paulo. São Paulo ou Santos? Santos. Estamos a falar... o Santos é o Porto de São Paulo, não é? Porto de Mar. Depois disso, o cunhado e a irmã com quem ele estava muito bem, pais do meu pai, o tal notário de Carraseda, e a mãe era a fundadora dos bombeiros de Carraseda, o Tílio, aquela senhora que lá está, a Felicidade, mandam-no vir para cá. Pá, vem para cá, acabas o curso e tal. Pronto. E são eles que o ajudam a acabar o curso. Que lhe pagam o curso. E depois de formado, ele vai para Angola como médico militar, primeiro. E depois acaba a comissão de médico militar e acaba por ser o médico diretor da Companhia dos Diamantes de Angola. Uma pessoa importante. Metendo-se também profundamente na política, sendo, digamos, ele e o bispo de Sá da Bandeira os elementos que põem em Angola e aquela estrutura influente nas mãos do Norton de Matos. Portanto, ele era, de facto, uma pessoa muito querida lá, e muito influente, pronto. Depois veio acabar a vida já como reformado a Coimbra. A casa em que o Mota Pinto vivia foi a casa que ele mandou fazer para acabar os dias dele e onde morreu. Voltando ao João da Cruz, vamos contando o que sabe dele. O que é que sei dele? Bem, compreendo que o episódio da falência... Eu penso que o João da Cruz foi, essencialmente, um homem que nunca teve medo do futuro. Ele, com certeza, foi para o Brasil à procura do Eldorado, não é? De uma oportunidade. Quando a obteve, veio para cá e cá entrou nos negócios de capitais. Claramente. Sabe-se que era muito chegado em termos de amizade com o conselheiro Abílio Bessa. Abílio Bessa. Esteve ligado à construção da linha. Aliás, que foi o homem que politicamente
politicamente fez a abertura da hipótese da concessão, concessão da linha de Mirandela a Bragança. A linha era inicialmente para Mirandela e foi feita com um critério diferente daquela que foi feita a seguir. A seguir foi feita por construção, não é? Construção. Enfim, não sei qual é o termo melhor, mais certo. Eu penso que a falência do avô se deve fundamentalmente a uma crise económica como a que estamos a viver agora com as obras do Marão e outras tais. A determinada altura há uma retração da banca. E foi preciso avançar com os capitais que cada um tinha. E eu digo isto porque a fama que o bisavô tinha nos velhos de Mirandela, que eu ainda conheci pessoas que o conheceram, é que, então o senhor é bisneto de um empreiteiro que faliu, mas que não ficou a dever nada a ninguém. Quer dizer, quando ele vê que não tem capacidade para acabar a linha, a Companhia Nacional, há um jogo, e o meu pai diz que era um jogo concertado, para... A Companhia Nacional fez com que a banca se retraísse nos empréstimos. E ele não conseguia cumprir os prazos a que se tinha comprometido. Porque, repare, não acredito que uma pessoa que não tivesse fôlego financeiro e de expectativa positiva tivesse chamado a Casa Eiffel para projetar e construir todos os viadutos metálicos que a linha tem. Foi a Casa Eiffel? É Eiffel. Romeu e Rebordões e tal, é Eiffel, é tudo Eiffel. Portanto, era uma pessoa de visão e que esperava ter uma vida relativamente facilitada. Não foi assim por lhe terem cortado financiamentos na parte final. Aliás, na década de 40, e isto é pena o meu pai já não ser vivo, porque o meu pai ainda tentou, quando fizeram a homenagem ao João da Cruz em Bragança, que puseram aquele medalhão na estação, o meu pai ainda entregou uma petição, uma exposição sobre o caso, para tentarmos que a família, enfim, fosse de alguma forma ressarcida daquele furto. Porque aquilo, dizia o meu pai que era um homem de leis, que aquilo era um furto. Aquilo foi uma habilidade feita para a Companhia Nacional apanhar aquilo sem pagar. É evidente que deve ter pago aquilo que não estava feito. Mas melhor, o que não estava feito. Porque ele não pôde cumprir. Ele chegou a Salsas, passou Salsas, chegou a Rebordões. O acabar a linha era uma questão quase de pormenor, quando lhe fecharam a torneira do financiamento. Isto é aquilo que da parte da família me vem. Se em termos documentais isso não está assim, eu não tenho conhecimento, mas estou a dar a visão que a família sempre me transmitiu. O senhor está sepultado no cemitério de Selores, em Carradeiro. Nas Selores. Porque aquela casa, ele chegou a ser dono da Casa Bonita de Selores, mas também era dono da Casa de Alganhafres. Ele foi um grande proprietário ali do Conselho. Ribalonga, Castanheiro, Paramos. Castanheiro e Paramos, não. Não? Não. A Ribalonga, depois aquela zona de Selores, Alganhafres, e depois, penso que Vilarinho da Castanheira, e depois para norte. Macedo, etc. Mirandela, Macedo. Pronto, isso é o que eu sei. E se alguma informação não estou a dar correta... Sabe que ele morreu em 1910, foi isso? Eu admito que sim, eu tenho esses elementos. Eu tenho esses elementos escritos e podemos ver mais que isso. E, portanto, Mas em 1910 com certeza não era vivo. Eu penso que ele morreu em 7. entre Bragança, onde ele morava habitualmente,
Fausto, e por um bocadinho, etc. Já falamos disso. Mas, portanto, ele dedicou-se, depois de vir do Brasil, por aquilo que o senhor disse, especialmente a ser capitalista de obras públicas. Estamos a falar no Porto e em Lisboa. E depois executor de obras públicas na zona de Bragança, Mirandela, certo? Eram os amigos capitalistas com quem ele convivia. Os da Casa Campeão, penso que os Guerras também. Guerras do... Do Guerras Junqueiro. do Guerras Ponto do Abreiro. Pronto, do Abreiro, sim. É uma obra dele, com certeza, porque havia fotografias na Quinta, havia fotografias várias dessa obra. Portanto, para haver fotografias, estamos a falar depois de 70, não é? Ou por volta disso. Sim, 1870. Portanto, A ponte foi abaixo em 1911, se a memória não me falha. uma cheia, uma coisa qualquer que ele levou. Exato. Foi 1909, foi A grande cheia foi de 8. A do Tua não sei. Foi na cheia. Quero ver quem é e sabe. Lembra-se do Dr. João Lopes Monteiro, que foi o primeiro diretor da escola do ciclo de Carrasena? Sim. Pronto. Um filho dele é professor em Braga. Está bem, já estou a ver. Professor da universidade? Sim. Ele era diretor de obras públicas do Distrito de Bragança. Distrito de Bragança. E depois foi Tempo da linha. No Sim, tempo no da tempo primeira fase da primeira linha. fase da linha. Da segunda penso que não era E eu. depois Amieiro. Damieiro veio abaixo. Não foi no meu tempo, já foi posterior. Aquela ponte era uma ponte feita por vontade de um filho da terra que deu o dinheiro. Em termos de engenharia, aquilo nunca foi sustentado em termos de licenciamento para nada. O que é certo é que se passava lá, não é? Eu passei lá de Jeep várias vezes. Aquilo servia principalmente para trânsito pedonal, para substituir o teleférico que havia, a cestinha que havia para passar em cabos o Rio Tudo de um lado para o outro. E depois as pessoas começaram a abusar, inclusive a levar carrinhas de carga. Ora, quem viu aquela ponte feita, os encontros são bons, porque aquilo está em granito. Mas o resto eram as asnas de amarração do tabuleiro, eram umas verguinhas. Claro que a primeira vez que lá chegou água, torceu aquilo tudo. Não é? Mas eu acho que essa ponte caiu em 2001, quando foi aquele... Mas já tinha levado. Já tinha levado uma Aquilo pancada. já tinha. Mas ela depois já... Eu ainda lá fui quando ela foi feita. Eu era veterinário ali e ia em Lejó. E de vez em quando dava-me jeito, se estava ali, passava e vinha logo ter ao Pombal. Pronto. Nesse tempo a ponte estava intacta e tinha vibrações muito esquisitas. Logo a seguir, passado para aí 2 ou 3 anos, apanhou a primeira cheia e aquelas asnas de travamento. 2 delas ficaram autenticamente um rabo de porco, tudo torcido. E continuou-se a fazer trânsito em cima daquilo sem travamento nenhum. Imagino qual a segurança que aquilo já tinha. A segunda cheia veio cá para baixo, não é? Nós tentaram encontrar os dossiês daquilo. Quer na Câmara de Câmara. Não há. Não, aquilo não é Carraseda. Aquilo é Eljó. Porque aquilo é um filho do Amieiro que foi para o Brasil. Fontinha, António Fontinha. É comandante dos bombeiros de Eljó. E é um filho daquela terra que fez dinheiro, mas até tinha fama de ser explorador de escravos. E depois veio praticamente morrer a Lisboa, onde viveu os últimos anos e onde periodicamente os bombeiros da Lejó chegavam lá e diziam assim: a gente precisa de mais uma ambulância. A gente precisa de mais um carro de fogo. Percebe? Pronto. E o Amieiro vivia daquilo. Da boa vontade daquele homem. O senhor que está a falar é aquele que tem lá o busto à beira da igreja. Com certeza que é o comendador, não sei o quê. Sim. E que fez aquela igreja. Porque, repara, o Amieiro, vivem lá 20 pessoas. Neste momento é capaz de viver mais do que isso. Está bem, mas isso é por saudosismo e por piada e por... Não sei.
Repare, eu ainda me lembro daquilo não ter estrada asfaltada. A gente ia para lá por um caminho de cabras. É pérola em termos de população, é pérola de volta. Sim. É? Mas foi uma pena foi não terem ficado com a parte antiga restaurada. Porque o que eles fizeram foi casas novas. A antiga não está assim muito mal. Eu estive lá uns meses atrás. Talvez eu tenha conhecido mais. Mas apesar de tudo, não achei muito desastrado. Aquilo, Safres, era outra aldeia engraçadíssima, muito bonita. Sim, ainda lá fui quando Sim, é entre Amieiro e São Mamede. Para aquele lado, realmente a gente são um bocado ignorantes. Aquele lado. E também pode fazer, um dia que chega a Carlão, Sei que agora conheço. em vez de vir para o Rio, vá para o Franzelhal. Este E do Franzelhal vai para o Amieiro. E do Amieiro vai para Safres. De Safres daí, pá, e vai sair a São Mamede. então tem que ir. Esse bocado que eu nunca fiz. Foi de vir de Foz-Tua a Amieiro. Não, fazer a linha toda. Foz-Tua, São Mamede. Pronto. Essa parte, São Mamede lá nunca fiz. Que é muito simpático. Tenho cerca de 15.000 ou 18.000 fotografias digitalizadas. E estou a classificá-las aos poucos. É evidente que a maioria delas são depois de 50. Não é? Eu tenho aquilo dividido por gerações. A geração mais antiga que eu tenho é da minha trisavó. O João da Cruz já aparece no 02. A trisavó é 01, ok? O João da Cruz já é bisavô só, de maneira que é um 02. E como pode imaginar, eu até ao 04, que são os pais, ainda ando com alguma facilidade. Os pais já são 05, portanto 04, 01, 02 para os bisavós, 03 para os avós, 04 para os pais, 05 para nós, exatamente. Se até ao 04 venho bem, quando entro no nós, o nós são 6 filhos do lado dos meus pais, mais são 5 filhas, tenho 5 avós e tios-avós, tias, portanto da geração dos meus pais, de maneira tudo aquilo a debitar primos, está a ver o que é que aquilo dá. É uma coisa imensa já. Já tenho alguma dificuldade, mas este está quase pronto também. E depois irei começar com os mais recentes. Ora bem, o que é que eu tenho? Tenho do João da Cruz e do João Lopes da Cruz, arranja alguma documentação. João da Cruz. Fundamentalmente dele, na altura em que eventualmente possa ter vindo do Brasil. Ou até já na altura em que começou a obra do Caminho de Ferro. Porque ele já, a fotografia dá a ideia de ser um homem de quase 60 anos. Ok? Que era a fotografia que estava na quinta. Estava na quinta. Eu isso posso lhe mandar para o seu mail, se fizer o favor de me voltar a mandar um mail para eu ficar com a referência para cruzar, eu depois posso lhe mandar isso, ainda hoje ou esta semana, faço-lhe chegar isso. Não tenho, nesta altura, mais nada. Tenho a promessa das minhas primas me mandarem umas fotografias que eu pedi para elas me mandarem, que eram dele em mais novo. No Brasil. Com 30 anos, 32 É anos. inevitável trazer à conversa as relações dele com o Clemente Menezes. Não deve ter havido relacionamento nenhum. O Clemente Menezes só vai para o Romeu e só ganha aquela mancha do Romeu depois da linha feita. Eu tenho a impressão que sim. Veja as datas que estão no Romeu. Eu tenho um livro dele dos 40 anos. Eu tenho um livro. Sim. E não é essa a ideia que eu tenho. Aquela descrição que está no Romeu, Ele, da chegada dele para a caça, na Maria Rita, é anterior. não, é 1900 e qualquer coisa. Já viu referências da linha chegar à fronteira para apanhar as minas de Montesinho? O médico da companhia era o Dr. Nunes da Rocha, que era casado
com uma senhora Ribeiro, portanto, minha tia-avó, Diz a companhia, da Companhia de Caminho de Ferro, não é? Companhia Nacional. Companhia Nacional. O Dr. Nunes da Rocha vivia em Frechas, naquela casa grande ao lado da igreja. E depois fez aquela casa ali e foi desenhada a casa por um engenheiro suíço que esteve nas obras. Isto é o que a família me conta. É na mão dos donos dessa casa que existe a tal alegoria do Rafael Bordel Pinheiro. Que eu ainda não consegui estar com a tia Madalena, porque entretanto a tia Manuel está muito mal no hospital e ela, a irmã, estão lá as duas irmãs. Mas penso que logo que seja possível eu conseguir isso, eu vou conseguir uma cópia e peço logo autorização para vocês poderem usar isso. É uma alegoria feita pelo Rafael da chegada do primeiro comboio a Mirandela. Porque aquilo era uma linha com características de montanha. E é natural que a Companhia Nacional tenha pedido consultadoria a quem sabia disso na Europa, que eram os suíços, não é? Porque aquilo é arquitetura exatamente de Alpes, não é? Aquilo tem uma estrutura em madeira, é tudo com uma estrutura em madeira e aquilo está suspenso. Tudo aquilo está exatamente como quando foi construído. E tem resistido. E interiormente também, mantém-se. Tem estado. É toda feita em madeira. Os filhos que ele legitimou, o casamento que ele legitimou, deu-lhes de facto um estatuto diferente. E foram os filhos da bisavó Cândida. Portanto, a Cândida tinha como filhos a mais velha, a Felicidade, minha avó, mãe do meu pai, a Cândida, que tinha 2 filhos que morreram em Ribalonga, já mais velhos que eu, mas mais novos que o meu pai, por exemplo. Havia o Luís, que eu nunca conheci, Lisboa. Há fotografias, mas não o conheci pessoalmente, assim como não conhecia a Cândida, que foi para Moçambique e fez vida lá, até ao fim, até a independência. E havia o João, que era o mais... Eu suponho que o mais... Agora que estou a pensar seriamente, era o varão. Portanto, era mais novo que a minha avó, que a avó Felicidade, mas eu penso que era mais velho que a Cândida. Tinha que ser, porque Ora, vamos lá ver. A tia Cândida era pouco mais velha que o meu pai, e o tio João era bastante mais velho que o meu pai. O tio João morreu em 1960, penso eu, em Coimbra. Não morreu velho, mas tinha quase 80 anos. Alguma coisa legal poderá existir ainda em minha casa. Numas gavetas que eu me recuso a abrir. E eu digo-lhe porque é legal. Porque o genro, meu avô, o genro dele, era homem de leis. E, portanto, é natural que até para se defender da falência do sogro, tenha, por exemplo, a casa de Carrazeda, houve uma venda para não ser apanhada. Não, com receio, porque aquilo não era do bisavô, mas poderia ter sido arrolada também como bem e tal. E depois ele acabou, o avô acabou por ficar com aquilo, porque o amigo, de alguma forma, o traiu. Não se portou corretamente, não é? Então registaste por 10, então é 10 que eu te dou. Toma lá que a casa é minha. Pronto, esta é a história de família. A verdade, nestas coisas, a verdade é um bocadinho de quem a conta, não é? Eu ponho sempre as coisas no seu devido lugar. A informação que me chegou,
A informação oral foi esta. É natural, portanto, que haja algumas coisas escritas. Eu, francamente, não acredito que da parte do bisavô esteja lá nada. E porquê? Porque quando eu digo que não mexi. Andei à procura de várias coisas. Há uns direitos de água, há uns direitos de passagem, há algumas coisas que eu tive que ir verificar. Há umas doações do Lopes da Cruz para a irmã, do João Lopes da Cruz para a felicidade de minha avó, de metade da quinta, em retorno do que a irmã terá gasto com o finalizar do curso dele. Portanto, essas cartas eu também sei que estão lá por vias. Agora, não me esbilhotei aquilo tudo, porque tinha que passar ali uns meses a olhar para os papéis, não é? Diga uma coisa. Digo. Como está a dizer é que tem um arquivo. Não tenho um arquivo, tenho umas gavetas Tem umas gavetas. de um cofre Tem umas gavetas. que eu tenho a chave, que ninguém mais tem a chave, onde há muitos Não estão papéis. inventariadas, não estão. Não está nada. E que isso era assunto que demoraria muito tempo. Ainda bastante tempo. Quer dizer, isso é o tipo de trabalho ideal para a gente pôr um aluno a fazer. Epá, mas eu não estou lá. Aquilo não vai sair de lá. Doutor, tenha calma. Eu se encontrar alguma coisa que lhe interesse, eu dou. Às vezes, se quiser pôr um aluno a fazer isso, indexar isso tudo, digitalizar e indexar isso tudo, é uma maneira barata de resolver esses assuntos. Sim, mas eu... Deixe-me estar assim. Há lá muita coisa ainda para mexer e há coisas ainda frescas dos meus pais que eu não quero. Ainda não estou preparado, não é? A gente tem levado empurrões, agora também do meu filho, enfim. Eu nem tenho lá ido assim muito, agora estamos a ir mais. Já estamos a ultrapassar a dificuldade. Diga, doutor. Não vai muito lá acima agora? Eu até vivia lá, não é? Sim, está bem, mas agora... Vou menos vezes. Perdemos um filho assim numa situação muito complicada e aquilo marcou-nos a todos muito. Ainda está-me presente, apesar de terem passado meio dúzia de anos, está-me presente. Não apetece muito ir. Não apetece. Exatamente o que se passou com os meus pais, com a minha irmã, que morreu já era nascido, num acidente estúpido, não é? Uma fratura de crânio, com 13 anos. O meu filho já tinha 20. Então. Mas enfim. O projeto das barragens existe e vê-se na história, no Guia de Portugal da Gulbenkian, naqueles está lá, mas existe na EDP. Porque eu vi isso também num folheto com que a EDP nos presenteou da Bacia Hidrográfica do Douro quando foi a inauguração do Alto Lindoso. Foi-nos oferecida uma coletânea de documentação, entre elas vinha isso. A outra situação que eu lhe fiquei de saber, ainda continuo à espera, ainda não consegui falar com a minha prima Figueiredo, é a história da culinária. Pois, é isso. Da culinária. Culinária ligada à linha do Tua, provavelmente. Sim. As tias-avós do meu pai eram pessoas influentes ali no Castanheiro. Eram as senhoras. Solteiras. A única irmã casada era a minha bisavó que morreu. Muito nova. E elas criaram o sobrinho, não é? E as senhoras já existiam e já eram senhoras quando foi da construção da linha. Foi feita pelos galegos, não é? Vinha muita gente imigrada de Espanha para ali trabalhar. E constava que um enchido que se fazia lá em casa, e de facto só o encontrei na família, e pela mão da minha mãe, eu faço isso, deixa estar. Doutora, deixa estar. Isso vai à mão. Não, era, se o virar ao contrário, mete-lhe a orelha para baixo. Mete-lhe a orelha. Exato. É assim já não quer. As tias gostavam
na segunda fase da vida dela já, que acabaram por adotar a minha mãe, de quem não gostavam no princípio do namoro, por questões que a minha mãe era perfeitamente estranha. Tinha a ver com o avô dela. Coisas engraçadas. As tias terão apanhado a receita e deram-na à minha mãe. E a minha mãe, as pessoas que no Castanheiro a tinham, já faleceram também, tinham-na levado de nossa casa. Que era um enchido chamado, a que nós lá em casa chamávamos a castelhana. A castelhana levava algum sangue, levava alguma cebola, levava canela. E depois era cheia, a tripa, muito pouco cheia, era uma pequena quantidade que se deitava na tripa, numa tripa tipo morcela. Está a ver? Porque aquilo tinha uma cor de morcela. Mas nada daquilo era verdade. Porque aquilo era um bocadinho de líquido que se deitava lá dentro e punha-se a cozer. E aquilo ia ao fundo do panelão. E só se podia pôr um bocadinho porque aquilo expandia-se muito. E se pusesse demais, rebentava a tripa. E o sinal que aquilo estava cozido era quando aquilo flutuava. Eu sei porque era eu o pescador. Com as nazes pescava do pote aquela coisa. A castelhana tinha depois a característica engraçada que nós achávamos um piadão e que ainda hoje as pessoas ficam admiradas. É que era arrefecido. Portanto, tirava, saía do pote e entrava numa cama feita com cobertores de papa. Mas com lençol e tudo, para não ficar com os pelos no cobertor, não é? Provavelmente. Porque aquilo tinha que arrefecer muito devagarinho. Porque se apanhasse um golpe de frio, aquilo ficava entorroado por dentro e não prestava. Mas ouça, era uma coisa, doutora, não faz ideia. Eu ainda hoje me babo quando falo. Castelhana. Não, pronto. E era originária de uma região qualquer de Espanha que veio com a linha de Tua. Agora, a gente vai aí e não encontra, na net não encontra nada. Eu já andei a ver as morcelas, até já andei a experimentar morcelas, para ver se depois aquilo... Não é nem pouco, porque aquilo era bom. Ficava assim, era preparado no forno, ou na brasa, ou na sartã, mas sem azeite. Não é? Que aquilo ficava assim, tipo biscoito. Ouça, era uma coisa... Não era doce. Mas era uma coisa inesquecível. Quem comia uma vez, chorava e pedia a receita. A minha mãe fazia um chouriço de sangue do género, mas não se chamava castelhanas. Mas eram sobre o doce. Não, fazia doces e fazia sem doces. Salgados. Sim. E que eram nesse género também. A tripa era pouco cheia, né? E depois também iam a cozer, e aquilo inflamava ao cozer, não é? Só que não iam para a cama. Esses não iam para a cama. Apanhavam um bocadinho de fumo, mas pouco fumo. Não podiam ficavam nos varais mais afastados. Lareira, não é? Para apanhar o calor e o fumo assim é menos direto. E cozidos, normalmente a gente comia cozidos, eram com grelos, são uma delícia. Mas não chamavam castelhanas, não é? E não tinha essa particularidade de... Isso era muito engraçado. E era de facto um sabor um pouco vulgar. Quem sabia isso? A minha irmã, a Felicidade, faleceu. Fora da família, a mulher do seu Magalhães, a Lídia, também, da minha idade, faleceu já. A minha empregada, a Olímpia Vieira, também faleceu. Não tenho ninguém. Há uma prima que eventualmente pode ter visto a mãe fazer e pode ter ajudado. E é solteira. Enfim, e a Margarida ainda está boa de saúde e de cabeça. Mas daí... afinar a receita com ela. Não, é que se ela tiver, eu afino a receita e eu só quero saber os princípios. Que o resto lá faço. Ela está reformada, era professora primária, está reformada, e quando está em Portugal está no Filhal. Quando não está em Portugal, anda alguns pelo mundo a passear, porque nunca conheci pessoa que viajasse tanto. Investe tudo o que ganhou e a reforma, que são muito boas, não é?
ela conseguiu aquelas reformas Ainda dos douradas, As pessoas não é? sim, a 100%. Oh, mas de que maneira? Ainda jovens. E depois solteira, não tem, e depois herdou dos pais e, portanto, não tem despesas, não é? E então tem um grupo de amigas que decidem para onde é que vão. Agora vamos para a Califórnia. E então, umas estudam os itinerários, outras estudam a hotelaria, outras estudam o artesanato, fazem os dossiês, porque eu já lhe pedi, dá-me os dossiês. A coleção de dossiês que ela tem das viagens que vão fazer é fabulosa. Mas fazem umas coisas pormenorizadas e tal. E depois, pronto, e depois vão e estão para lá um mês. Isso era o que eu gostava de fazer se tivesse dinheiro. Eu também. Eu também. Vou fazer, mas pouco. Eu também. Eu costumo dizer, só tenho pena não ser rica, que é por causa das minhas viagens. Eu, se fosse, passava assim, metade do ano a viajar e depois a outra metade era para descansar. Eu tenho dito à minha mulher, enfim, nós não, a vida não nos bafejou. Podíamos estar muitíssimo bem, estamos, enfim, sobrevivemos. Não se queixe dos outros, João. Eu nem faz ideia do que é que eu podia estar, da Sim, forma como sim, podia claro, estar, claro. se a vida não me tem sido. Eu tive 5 anos que me destruíram completamente. Mas estamos a falar não só de dinheiro, ou não, enfim, tudo. Tá, não. Mas aquilo que eu ainda ontem passei ali no IKEA, há ali uma casa naquele bairro, há uma unidade de relotes, eu não gosto de relotes, caravanas, autocaravanas. Sim. E atendi-te a mulher, logo que tenha 5 questões de lado, compramos uma autocaravana e vamos sem horário. Sem horário. Pronto. Olha, vamos para o sul da Europa. Eu tenho um sonho, que é dar a volta ao Mediterrâneo. Por terra. Sim, é de facto. Por terra. Fazer o trajeto dos antigos comerciantes árabes. Não, principalmente ir visitando de terra em terra. Não é? É bonito. Coisas, mas, enfim, já não estou convencido que já não vou lá. Eu fiz aqui há uns anos uma viagem, mas só em Creta. Alugámos carro e depois andámos a conhecer Creta de uma ponta à outra. Eu conheço bastantes coisas do Mediterrâneo, não é? Mas Grécia, Turquia, Israel, conheço tudo isso. E por bastante tempo que lá estive em Israel, até estive numa missão oficial, estive lá bastante tempo. E na Turquia. Eu gostou de estar em Israel? Não sei o que é que o efeito causa nas outras pessoas. Eu era um defensor da causa judaica e um adversário feroz de todos aqueles dramas que eles passaram, não é? De que lhes causou os dramas. E vim de lá a ter muita pena dos árabes. Apesar de aquilo que os árabes têm ser culpa dos árabes. Não dos que lá estão, mas dos senhores chefes de tribo que eram os donos dos territórios e que venderam os territórios. Não é? Vamos lá, vamos supor isto. Porque é verdade, aquilo eram tribos. Donas de territórios. O chefe da tribo, aliciado por dinheiro que lhe puseram na mão, recebeu o dinheiro e quem pagou quis o território. Mas eles pagaram. Agora vamos ver isto por lado árabe. O turista vai por uma estrada fora e vê telhados muito bonitos, muito alinhadinhos, com aquecimento solar, com é israelita. E terras muito férteis, é israelita. Vê pedras, tudo escavacado, com plásticos no telhado e tal, é árabe. O território palestiniano ficou completamente esburacado. Não, mas não é isso. Vamos lá ver. De facto, eles foram empurrados para aquilo que não prestava, como terras, e também não quiseram melhorar aquilo. Os outros das pedras fizeram terra. Eu peço desculpa.